Bom dia, só estava ajustando aqui a minha internet. Deixa eu só acabar de organizar aqui uma coisa. Bom dia vocês que já estão aqui com a gente. Hoje a gente vai falar sobre produção textual. Na quinta-feira passada nós começamos esse tema. Hoje nós vamos continuar, vou fazer assim por causa do microfone, senão o cabelo fica passando no microfone e fica dando interferência. Pronto. Fazer assim para poder não bater aqui no microfone. Nós começamos então a conversar sobre produção textual. É muito comum os professores terem um pouco de dificuldade na sala de recursos para trabalhar textos, né? Então, o que a gente está conversando aqui são possibilidades, são maneiras que a gente pode iniciar aí a questão da produção textual com os nossos alunos da sala de recursos, tá? Seja eles com apenas dificuldades ou consultório de psicopedagogia, né? Então, os alunos com dificuldades de aprendizado, os alunos com deficiência, com síndromes, com transtornos. E a gente, como profissional, a gente vai avaliar os nossos alunos e vai ver a possibilidade de se utilizar essas ideias que eu tô passando para vocês, tá bom? Lembrando sempre que a gente sempre tem que adaptar, gente. A gente acaba tendo que adaptar os materiais, adaptar as práticas que a gente aprende para os nossos alunos, né? Lembrando sempre que a educação especial ela é muito individualizada, né? O aprendizado é muito individualizado. A gente precisa fazer uma avaliação bem minuciosa, bem criteriosa, para que a gente possa traçar então esse percurso de aprendizado, né, desse nosso aluno, de aprendizagem desse nosso aluno, tá bom? Do nosso aluno. Então, a gente, qual é a nossa contribuição? Nós vamos dar ideias, vou mostrar coisas que eu já fiz, que já deram certo com alguns alunos, né? E buscando aí sempre as fundamentações teóricas, as fundamentações científicas, o porquê das coisas acontecerem, né? Lembrando que a gente busca contribuir, né? Mas é importante que a gente contribua com fundamentações, porque a gente não pode também ficar só no campo do achismo, nós não podemos ficar no campo do achismo. É importante que a gente estude, que a gente conheça, que a gente leia e que a gente trace aí nosso caminho em cima de estudos, de evidências, né? Para que a gente possa ter um sucesso aí com os nossos alunos, tá bom? Lembrando sempre que tempo pra gente é muito importante, né? Então, um tempo perdido com um aluno, com uma prática que não vá levar ele ao aprendizado, né? O processo de aprendizagem é um prejuízo imenso para essa pessoa, né? Então, a gente não pode perder tempo com possibilidades que não dá certo. A gente tem que pensar, a gente tem que traçar um trabalho bem bacana com os nossos alunos para que a gente possa ter, então, uns resultados verdadeiros, né? De bastante aprendizado aí para esses alunos, tá bom? Bem, para quem não me conhece, meu nome é Marta Bisteni, eu sou psicopedagoga, sou especialista em educação especial e nós temos esse programa aqui que é Educação Especial na Prática, onde a gente está todas as terças e quintas às 9 horas da manhã, conversando um pouquinho, trazendo um pouco de prática, de ideias, de materiais para vocês, tá bom?
Além disso, eu sou idealizadora do Portal Estruturar, que é um portal, é um espaço virtual, né, um espaço online, é uma plataforma de conhecimento, de informação, de materiais e de formação profissional. A gente tem 3 linhas de atuação, que são os materiais para os alunos, as orientações de como usar esses materiais e como usar materiais que nós temos aí já disponíveis, né? Os concretos que a gente chama, os jogos, os brinquedos, e também a formação profissional. Então, tem cursos, tem lives, tem formações dentro desse ambiente virtual, né? Online, que a gente chama. Então, é um processo de formação online. Nós temos grupos de estudos e tudo mais. Então, o Portal Estruturar é um ambiente que vai auxiliar, que auxilia os profissionais da educação especial e também de consultórios, né? Os psicopedagogos, os meus psicopedagogos, na sua atuação, tá ok? O Portal Estruturar, ele é por assinatura, então de tempos em tempos a gente abre, né, inscrições, nós já estamos aí perto aí de abrir mais uma turma, são algumas turmas por ano, a gente não abre sempre, né, então vocês fiquem aí de olho que daqui a pouquinho a gente está abrindo aí as inscrições para o Portal Estruturar, tá bom? Além do Portal Estruturar, eu também tenho um trabalho, né, que é uma venda contínua, que são de materiais pedagógicos no site martabstein.com, tá? Quem quiser conhecer os materiais, pode ir lá e acessar, tá bom? Esses materiais são materiais de apoio ao seu trabalho, são materiais pedagógicos, jogos pedagógicos, né, que eu chamo de kits, porque é reunião de alguns jogos em sequência aí de atuação. Então tem alfabetização, tem estimulação cognitiva para alunos com autismo, com síndrome de Down, tem jogos dentro da perspectiva da consciência fonológica, alguns jogos mais centrados para dislexia, né, para as dificuldades que englobam a dislexia. Então vocês vão lá e conheçam aí os materiais também Marta Bestein, tá bom? Bem, então vamos lá. Semana passada, na quinta-feira passada, nós começamos a falar sobre a produção textual. A gente começou aqui, eu vou mostrar um material que é do Portal Estruturar. Então eu vou mostrar rapidinho aqui o que a gente viu semana passada, para que a gente possa pular aqui de fase. A gente começou a falar em frases, mas eu vou dar uma repetida hoje para depois a gente passar propriamente para textos, tá? Então, semana passada a gente mostrou esse material aqui, que é o início do trabalhinho, que é explorar aí a questão vocabular da criança, tá? Iniciar aí com uma ampliação vocabular da criança. Lembrando, gente, que produção textual já é para alunos que já estão alfabetizados, tá bom? Se meu aluno não está alfabetizado, eu não posso trabalhar a produção textual, tá? Eu vou ter que trabalhar numa outra vertente, tá? Eu posso trabalhar a leitura de imagens, eu posso trabalhar a interpretação dessa imagem oralmente, tá? Mas esse trabalho aqui, ele já é para uma criança que já sabe ler e escrever, tá bom? O que a gente vai fazer aqui é estruturar um raciocínio de construção textual, tá? Então, parte desse princípio, tá bom? Então, a gente vai aí levantar aí esse kitzinho aqui, ele tá trabalhando a questão de animais. Então, a gente vai produzir textos com essa temática de animais. Pode ser zoológico, pode ser fazenda, pode ser sítio, pode ser floresta, pode ser parque, pode ser, né, o que vocês acharem que possa envolver animais, pode se trabalhar.
Então, a gente tem ampliação vocabular, que aí é os nomes dos animais. Aqui a gente trabalha a questão da letra cursiva, para quem tá mais adiantadinho, e também a letra bastão, tá bom? Aqui, para quem é menorzinho, né, ou então meninas que gostam de coisas mais delicadinhas, né? Então a gente tem os desenhos, os animais em desenho e os animais também em gravuras, tá? Em fotos de animais, para a gente poder acompanhar aí a idade também, né? Então é um material que você pode trabalhar tanto com adultos, né, jovens e adultos, assim como com a educação Fundamental 1, lá primeiro, segundo, terceiro ano, que é o processo de construção textual, tá bom? Segundo ano em diante, né, porque aí a alfabetização já tá mais adiantada. Bem, a proposta aqui, aí a segunda proposta é a gente conhecer o animal. Então, dá subsídio para a criança de ideias do que ela pode colocar nessa redação, nessa construção de texto, né? Então, quem é o porquinho? Dá um nome pro porquinho, onde que o porco mora, onde que ele vive, o que que ele come, o seu corpo é coberto de quê? Ele é muito rápido, ele é muito bonito, ele é muito pequeno, ele é grande. Como que é o porquinho? Então aqui a gente vai dar, são vários animaizinhos, tá vendo? A mesma coisa, gente, tem as cartas com os desenhos e as cartas com figuras, tá? Para trabalhar as duas fases aí da idade dos nossos alunos e pacientes, tá bom? Então, a gente vai fazer ampliação vocabular. Depois que a gente fizer a ampliação vocabular, a gente vai explorar esses nomes. São vários, acho que são 12 nomes. Então, você pode fazer 2, fazer 3, né? A gente não vai trabalhar tudo ao mesmo tempo. Isso aqui é para que a gente possa ter um número legal aí de possibilidades de trabalhar. São 24 fichas, tá? 24 fichas, mas eu acho que são 12 desenhos e 12 imagens, tá? E aí, então, a gente vai começar a fazer esse trabalho, que foi o que a gente falou semana passada, quinta-feira, tá? Então, a gente não vai entrar muito em detalhes, não. É só para quem não estava aqui na quinta, ter essa referência, tá bom? Vamos lá. Aí, hoje a gente vai falar sobre produção de frases. Bem, aí o segundo momento, ou terceiro, ou quarto, né? Um próximo passo aí é trabalhar já com essas imagens. Veja que são imagens simples, tá bom? São imagens para a gente construir frases, não é uma produção textual completa, tá bom? A gente vai pensar agora em construir frases. A gente já viu as palavras, já viu a função dessas palavras, tá? Ampliamos nosso vocabulário, as características dos animais. Agora a gente vai pensar em construir uma frase. Então, para cada animal, nós temos aqui, ó, uma imagem, né? Uma cena, tá bom? Nós temos uma cena, vou chegar um pouquinho mais para trás, para que a gente construa uma cena simples, para que a gente construa. Deu uma quedinha aí, né? As nossas frases, tá bom? Ó, bem simplesinho, ó. O gato está em cima da casa, né? O gato está no telhado. Então, são coisas bem simplesinhas, tá bom? Opa! Bem simplesinhas, ó. A pata está na lagoa com os patinhos, ou então a pata está nadando na lagoa. Então, é coisa bem simples mesmo, tá? São frases. E aí, o que a gente vai fazer? Para a gente estimular a criança, a gente tem uma prancha de apoio para a construção das frases, tá? Então, aqui, ó, é a prancha. Então, aqui tem quem? Então, vamos dizer que a gente pegue essa imagem aqui, né? Então, quem está na lagoa? Aí você vai perguntar para a criança. Então, ela vai responder a pata, né? Pode ser a pata e os patinhos. Então, você já vai escrever aqui a pata e os patinhos.
Como eles são? Eles são, a pata é branquinha, os patinhos são amarelinhos. Então, a criança vai colocar aqui. O que ele faz ou fazem? O que eles estão fazendo? Então, eles estão nadando. Onde? Na lagoa. Então, aqui, com essas perguntas e essa conversa que você vai fazer com a criança, a gente vai formar uma frase, né? A pata e os patinhos que são, né? Vamos botar só a pata, né? A pata, que é branquinha, está nadando na lagoa com os patinhos, né? Então, dá para você montar uma frase bem fácil com seus alunos, tá? Então, a partir de uma imagem, a gente vai conversar com a criança, vai fazendo perguntas para essa criança e a gente vai montando frase com ela. Gente, isso aqui é bem legal, que a criança participa da construção da frase. Uma outra coisa que a gente tem que pensar é que na educação especial a gente tem que lançar mão dos nossos recursos, de vários recursos, né? Que a gente chama aí de tecnologia assistiva, não é isso? Então, tudo que a gente usa para contribuir no aprendizado das crianças com dificuldades de aprendizado, seja ele por motivo que for, a gente vai falar de tecnologia assistiva, né? Então, gente, a gente pode utilizar o gravador, né? Que a gente pode conversar com a criança e gravar. A gente pode se fazer de escriba para essa criança. A criança vai nos contando uma história. Na quinta-feira eu vou mostrar isso para vocês, tá? De uma paciente minha. A gente mostra a imagem e a criança faz uma história. Então, você pode ir perguntando, aqui, por exemplo, o que você vê? Eu vejo um pato. Nadando na lagoa. Tá de dia ou tá de noite? Tá de dia. Tá sol ou tá chovendo? Tá chovendo. Então, você vai mostrando à criança que para fazer um texto, ela tem que observar, ela tem que ver o que está acontecendo, como que tá o dia, quem tá na lagoa. Só tem os patos na lagoa? Não, aqui tem um sapinho, tem umas mosquinhas voando, pode ser interpretado como uma abelhinha, não sei, né? Não é amarelinha e preta, mas é pretinha, mas a criança pode interpretar como uma abelha. Então, aqui tem vários elementos de construção textual, né? Isto é uma imagem simples que a gente pode ir perguntando à criança e a criança construir, então, o seu texto. Ela pode construir oralmente, você gravar e transcrever essa gravação. E aí, então, você vai formar um texto, né? Para que ela possa ver a produção textual dela. Eu gosto de fazer montagem de livro com essas histórias para a criança poder fazer a ilustração, né? Concretizar aquilo que ela falou. Isso tudo a gente vai ver semana que vem, tá? Perdão, quinta-feira eu vou mostrar para vocês um trabalho que foi feito em cima dessas gravuras aqui mesmo com uma aluna, para vocês terem ideia como que ficou, né, o nosso trabalho. Então aqui, olha, tem o peixinho, então a gente pode explorar onde que o peixe está, o que ele está fazendo. Ele está nadando, ele nada onde? Ele nada lá na profundeza do mar. O que é o mar? Você já foi no mar? Você já foi na praia? Então a gente vai trazendo então para a criança as possibilidades de organização textual, tá ok? Lembrando, gente, que algumas crianças têm dificuldades de escrever. Então, a gente tem que ajudar nesse momento, né? A gente tem que ter uma estrutura, né? Para mostrar o que é frase. Há algumas crianças que aglutinam as palavras, então a gente tem que fazer um trabalho de escrita, né? De afastamento das palavras. A gente pode montar
Para cada tópicozinho desse aqui, ó, a gente pode montar uns quadradinhos para a gente colocar as palavras em cada quadrado. Então, a gente pode fazer o trabalho de desaglutinação textual, né? A gente pode fazer o trabalho também de escrita, de cópia, uma cópia mais voltada para aquilo que a criança escreveu. Olha que legal, a gente não vai dar uma cópia de uma outra pessoa, mas a criança vai copiar aquilo que você transcreveu que ela falou, tá? Então, o raciocínio dela. Então, na hora que ela estiver escrevendo, ela vai precisar ler e ela vai lembrar do que ela falou, da história. Às vezes eles mudam, isso é muito legal. Tia, aqui eu posso colocar mais alguma coisa, eu posso fazer assim, eu posso fazer diferente, né? Exatamente, a segmentação da escrita, muito obrigada, né? Os nomes técnicos aí, né? Então, a questão da segmentação da escrita, da pontuação, gente, trabalhar pontuação com a criança da sala de recurso. Alguns professores falam, tem alguns temas que são difíceis. Não, gente, a gente tem que ter estratégias diferentes, né? Então, a gente, com esse trabalho aqui, a gente tem condições de trabalhar a questão da segmentação da escrita, a questão de parágrafos, pontuação, né? A coerência textual através da frase, de frase simples, né? A letra da criança. Então, assim, é um trabalho muito rico que a gente tem que fazer de pedacinhos em pedacinhos, tá bom? Aqui tem uma folha, essa daqui tá plastificada porque eu dou curso e tal, então eu plastifiquei ela, mas não tem necessidade de vocês plastificarem, né? É uma de ser plastificada. Na verdade, essa ficha aqui, essa folha aqui, é uma folha de registro da criança. Então, você tem todo o material plastificado que você vai utilizar, que você vai fazer a intervenção, e no final dessa intervenção você vai passar para cá, numa folha xerocada, então, as frases que a criança fez, tá bom? Então, a gente tem um registro aí, a construção de frases numa folha de registro, tá bom? Um próximo passo, gente, é a gente começar a trazer para a criança um pouco mais de complexidade, né? Então, a gente vai fazer esse material, que é um material, essa parte, né, de ampliação vocabular, de característica de animais, né, de compreensão de imagens. Depois, a gente vai fazer a questão do registro, que pode acontecer para a criança que não escreve ainda com uma fluidez muito grande, mas é importante, gente, a gente fazer isso, tá? É importante que a criança veja que ela é capaz de produzir um texto, de pensar uma história, de montar um livro. Isso é muito importante pra gente, tá? Para qualquer um, quando você faz algo, que você vê um produto do que você tá fazendo, é muito mais gratificante e reforçador do que você fazer algo que, né? Tem dia, gente, que a gente levanta, não sei se acontece isso com vocês, mas eu acredito que sim. Tem dia que a gente levanta e o dia é aquele dia marrento, aquele dia que você quer fazer as coisas e não consegue, a vida fica meio complicada naquele dia, né? Você fica assim presa, amarrada. E no final do dia, você já tá cansada, né? Você fica cansada, você fica tensa, porque você não conseguiu chegar ao seu propósito. Mas tem aqueles dias, pra mim hoje tá sendo tudo assim, até então, né? Até agora tá fluindo bem, gente. Eu consegui levantar cedo, 5 horas da manhã eu já tava de pé, já fiz um monte de coisa, já organizei um monte de coisa, sabe? Essas coisas domésticas que a gente tem que organizar. Então, já organizei um monte de coisas e já preparei as coisas da live, já estou fazendo a live, já está tudo preparado para os atendimentos de hoje. Então, tá tudo fluindo. Gente, como é diferente? É a mesma coisa, gente, com a criança.
quando a gente tem um consultório, quando a gente atende na sala de recursos, é importante que a criança veja que o que ela está fazendo, aquilo dela ir lá no consultório, dela estar indo para a sala de recursos, tem um porquê, né? Tem um resultado. E isso é legal, a gente, todo final de atendimento, eu gosto de mostrar à criança uma produção que ela fez. Então, isso é legal, porque isso dá força para a criança, né? É um reforçamento, é uma coisa legal dele lá voltar, o que eu vou fazer semana que vem, o que eu vou fazer depois de amanhã. Então, é legal a gente produzir esses textos e construir esses livrinhos aí que a gente vai ver semana que vem, tá? Eu tô preparando um material bem bacaninha para vocês e eu eu tenho certeza, esse material vai dar para eu compartilhar com vocês, tá? É um materialzinho que vai dar para eu compartilhar com vocês. Eu só vou ver o melhor canal pra gente fazer isso. Eu acho que é o Telegram, tá? Mas eu vou ver se der para botar aqui no Instagram e a gente coloca aqui, tá bom? Que é uma ideia de material, tá, gente? Lembrando, a gente não tem receita pronta, não. A gente tem que estar sempre inovando. Então, vamos lá. Próximo passo é a gente dar mais complexidade às nossas imagens, né? A gente botar mais elementos nessa nossa imagem, ter uma outra proposta, né, para essa nossa criança. Então, vamos lá. Eu vou procurar aqui, que eu fiz aqui, eu organizei as fichas com sentido assim de complexidade mesmo, tá? Deixa eu dar só uma arrumadinha aqui pra gente poder entender o que eu tô falando, tá? Vamos lá. Bem, então agora a gente vai passar para para imagens mais complexas, tá? Então vamos lá. Aí aqui eu já vou propor à criança já uma cena e uma situação. Então aqui eu já vou dar um tema, passeio na praia. Então vocês podem ver que há uma maior complexidade de imagem, tem mais elementos, tem 4 personagens, tem um animal, tem a praia. Então, a gente vai pensar mais coisas, tá? Para essa criança. E a criança vai ir registrando, ou você vai gravando, né? Mas o estímulo da criança, ele tá ficando mais complexo. Aí, tem uma próxima imagem, que são os dinossauros, né? Ai, os nossos alunos autistas adoram dinossauros, né? Tem crianças que são assim, tem um hiperfoco em dinossauros. Então, é bem legal a gente ter algumas coisas assim que as crianças gostam muito. Então, aqui, vocês veem que tem mais personagens, é mais complexo. A gente vai falar dos dinossauros. Dinossauros, tem um monte de dinossauro. Então, a criança vai ter que lembrar nomes de dinossauros. Aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personagens, né? A imagem tá mais complexa. Olha aqui, essa daqui tá uma imagem mais simples, né? Mais brandazinha. Aqui, ó, a imagem já tá ficando mais complexa. Então, a criança já vai ter que observar outras coisas. Aí, a gente tem essa daqui, que tá mais complexa, olha, do que essa daqui. Aqui tem vários dinossauros no fundo, que é uma floresta. Aqui nós já temos crianças. E aqui, ó, os dinossauros estão todos paradinhos para uma foto. Aqui não, aqui, ó, deixa eu botar mais pertinho aqui para vocês verem. Aqui as crianças estão em ação. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 crianças e todas elas estão fazendo atividades diferentes. Então, a criança vai ter que ter um outro olhar, ele vai ter que dividir essa atenção dele, ele vai ter que ver quais são os objetos. Tem passarinhos dentro das folhinhas das árvores, tem vários brinquedos, ao fundo tem um castelo,
Tem uns montanhas lá no fundo, tem um monte de coisa aqui, né? Tem algumas formas geométricas que dá pra gente trabalhar, tem diversas cores de roupas. Então, olha aqui, olha, tá vendo? Então, tá mais complexo ainda o dia no parque, né? Que já é o tema do nosso texto, tá bom? Aí vem os animais da fazenda. Olha só como tá mais complexo aqui, ó. Já mistura humanos e animais. A imagem tá mais complexa, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personagens, sendo alguns animais e alguns seres humanos. Tem uma casa, tem um moinho, tem várias árvores, tem uma cerca. Ó, fica mais complexo ainda, tá bom? E por fim, tem o espetáculo, que é uma prancha. Olha quantos elementos tem nessa figura aqui, ó. Bacana, né? Bastante coisa, é um circo, tem várias crianças, tem palhaço, tem carrossel, tem um outro brinquedo aqui, aquele assim, né? Tem roda gigante, tem bola e tem um monte de coisa. Ó, então dá para você explorar mais ainda, tá vendo? Pra gente poder, ó, tá vendo? Então, fica mais complexo ainda a imagem, tá? Então, gente, para construção textual, a gente tem muita coisa da educação regular para a gente trabalhar, mas a gente já tem uma coisa assim muito pronta, né? E muito complexa. Então é legal que a gente comece lá da ampliação vocabular, da observação dos desenhos, depois de imagens mais simples, imagens mais complexas, para a gente poder ir depois tirando esse apoio aí visual e a criança construir a abstração dela, né? Que é legal que a gente chegue a um ponto que a criança possa ler um texto, comentar sobre o texto, que ela possa pensar uma história sem ter uma imagem, né, visual assim presente, então que ela possa fazer os textos do pensamento dela. Isso é muito legal, sem esse apoio visual. Então a gente tem que ir caminhando para isso. E aí, na quinta-feira, a gente vai falar sobre algumas adaptações que a gente pode fazer nesse material aqui, tá? E como a gente pode enriquecer esse material aqui com algumas ações, assim, algumas atividades que vai nos dar aí mais ainda engajamento da criança no processo da escrita, tá bom? Lembrando sempre, gente, que é um processo que a gente são atividades que a gente faz com crianças já alfabetizadas, tá bom? Eu fiquei de fazer uma live, eu acredito que vai ser na semana que vem, na terça ou quinta-feira que vem. Eu tô juntando um material bacana pra gente falar do trabalho com crianças não verbais. Como que a gente pode trabalhar a questão do início da construção de texto, da alfabetização de crianças não verbais. É fácil? Não é fácil. É possível? É possível. Será que todas as crianças vão aprender a ler, a escrever? Né? Isso ainda está em pesquisa ainda, né? A gente não pode responder nem que sim, nem que não, tá bom? Mas só para vocês, quem tá aí com a curiosidade ou quem tem alunos, né, não verbais, que fala, poxa, não dá para eu trabalhar. Eu vou estar falando sobre a questão dos alunos não verbais, como que a gente pode auxiliar as crianças não verbais dentro desse contexto aqui, pelo menos da interpretação e da construção de textos, tá? Ou de histórias com essas crianças. Eu vou fazer algumas adaptações, algumas coisas eu já fiz, né? E foram bem legais, tiveram resultados bem legais.
a gente usa aí o viés da comunicação alternativa para a gente conseguir isso, tá bom? Crianças com déficit de atenção também é difícil. Sim, mas olha só, quando esse material é legal que dá, gente, para crianças dislexas, crianças com dificuldades de atenção, TDAH. É legal porque é um encadeamento de atividades, as crianças se envolvem, tem o suporte visual, ela se prende nesse suporte visual, tá? Elas podem escolher a imagem que mais interessar, então é legal a gente ter um número grande de imagens que a criança possa escolher. Nunca apresente todo o seu material para sua criança. Se tem 12 fichas, você divide aí de 3 em 3 e apresenta dentro dessas 3 aqui qual que você quer. Você guarda lá as 9 lá de secreta, né? Para poder você sempre ter um material que dê para você trabalhar com sua criança. Então, é um material que dá para trabalhar com jovens e adultos, na alfabetização de jovens e adultos, mesmo que seja com deficiência. Às vezes a gente trabalha lá na sala de recursos, mas à noite a gente faz uma dobra, né, com a educação de jovens e adultos. É um material que você pode usar também na questão dos jovens e adultos, tá bom? Então, gente, por hoje a gente vai ficar por aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu não vi se tinha perguntas. Ai, obrigada, viu? Nino, isso? Nino Salles, adoro as suas lives. Disponibiliza. Olha, gente, esses materiais aqui eu não vou disponibilizar porque são materiais exclusivos do portal Estruturar, tá bom? Então eu não posso fazer isso porque a gente vende o portal com essa fala. Ó, gente, esse material é exclusivo do portal, então a gente não pode divulgar em outros momentos. Eu utilizo para fazer as lives, mas a gente não pode, né? Porque o acordo da gente com a exclusividade dos materiais. Mas eu falei para vocês que eu vou disponibilizar semana que vem um materialzinho para vocês. E aí eu penso uma imagem legal para vocês terem aí a questão de um apoio, tá bom? Vamos fazer isso? Eu vou dar de presente para vocês isso daí, tá? Pra gente poder... Por favor, eu preciso... Solicitação de participação, a gente não tá... Olha, tem muita participação, as pessoas pedindo para fazer participação nas lives. Eu não assisti semana passada. Gente, as lives ficam no Instagram, tá bom? Vocês podem acessar lá a de semana passada e assistir, tá bom? Fica lá fica salvo fica salvo, tá? No Instagram, aí no meu perfil do Instagram, tá bom? Gente, beijos, até semana que vem não, até quinta-feira, 9 horas, e quinta-feira a gente vai estar dando um materialzinho aí pra vocês. Eu vou deixar aqui vou ver qual o caminho, quinta-feira eu falo pra vocês aonde vai estar o material, tá bom? Então, beijos e até quinta-feira que vem, tá? Espero que vocês tenham gostado das ideias aí do nosso trabalho de texto com nossos alunos na sala de recursos e no nosso consultório também, tá? Beijo, gente. Até quinta-feira.